Top 10 novos animes dessa temporada de abril, segundo minha opinião duvidosa. Basicamente uma lista que envolverá apenas animes novos, continuações não serão listadas. Eu acho justo dar espaço a apenas novas adaptações, né? Mas o que não é novo é este aviso: se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, vamos abrir esse top com as menções honrosas primeiro, começando com The New Gate, que é uma história que começa como um Sword Art Online, mas o jogo acaba virando realmente um mundo real. Após o protagonista matar o boss final, ele acaba sendo mandado para 500 anos no futuro dentro do mundo do jogo. Mas o ponto é que esse mundo virou algo real de fato. Basicamente a história segue a partir disso, com o Shinya explorando esse novo mundo. E eu só não coloco no meu top 10 mais por causa de sua animação horrível e que poderia ser uma adaptação muito melhor, mas fazer o que, né? One Room Hyatari Futsu eu também deixo apenas como menção honrosa, que é um anime de romance onde uma anjo acaba descendo à terra para saber mais sobre o mundo e as pessoas. Com isso se desenrola a história com o protagonista, o Shintaro, ensinando à toa um pouco mais sobre sua cultura, e obviamente vai acabar com uma relação amorosa entre os dois, isso não é nenhum spoiler. Se você gosta de um protagonista sem atitude nenhuma, clichê até o talo, mas que tem várias heroínas atrás dele, então essa comédia romântica pode ser uma boa, ou não também. Mas no geral, One Room é uma obra que eu defino como um slice of life relaxante. Bem, para iniciar meu top, em 10º lugar vou começar com Tensei Kizoku, que é uma história de reencarnação, onde o Ars reencarna como filho de uma família nobre, que governa um pequeno território nesse mundo fantasioso. A questão deste Tensei é que o Ars possui a habilidade de avaliação, uma habilidade que permite a ele compreender instantaneamente as habilidades atuais e talentos escondidos de alguém apenas olhando para a pessoa em específico. É uma história de fantasia que foge um pouco da curva, já que o Ars não é o típico protagonista OP na questão de batalha. O bom disso é que ele usa essa habilidade de avaliação para encontrar pessoas que possam tanto servir a ele, como também ao império de sua família. Não é uma obra tão incrível se tratando de trama e por isso a 10ª posição é perfeito para o anime. O 9º lugar eu deixo para Windbreaker, e eu posso resumir falando que é um anime de delinquentes. O protagonista aqui, o Haruka, se matriculou em um colégio onde a força é mais valorizada que os estudos, e a própria sinopse diz isso. tá dizendo na sua cara que um gancho de direita é mais importante do que o seno, cosseno e tangente. E eu não duvido que seja mesmo, ainda mais falando do nosso país. Dito isso, o objetivo do Haruka é ocupar o posto de número 1 dentre os delinquentes. No entanto, a história vai um pouco além, onde o protagonista descobre que essas pessoas do colégio dele protegem a cidade de Makoshi de qualquer dano, tornando eles basicamente uns delinquentes justiceiros. Tipo isso. Pra quem gosta de porradaria na trocação justa pode ser uma boa, mas eu deixo na 9ª posição mais pela vergonha alheia que eu sinto desse tipo de personagem delinquente. Eu não consigo me acostumar com esse tipo de coisa, e eu me refiro principalmente ao Tomiyama Shoji. Que personalidade vergonha alheia do c****. Mas beleza, em 8º lugar temos Mao no Regadorei Elf, que eu já deixo claro que está na frente dos outros dois não pela história e sim pela Nef, apenas isso que importa aqui realmente, convenhamos. Nesta história nós acompanhamos o Zagan, um mago que nunca se interessou pelo sexo oposto. Isso até o dia que ele viu pela primeira vez uma das elfas mais perfeitas já criadas, depois da Elina Lise, tô zoando, que é a Nef. O protagonista aqui acabou comprando essa escrava, a Nef, em um leilão clandestino, só que o problema disso é que o Zagan não sabe lidar com esses sentimentos amorosos pela heroína, e por isso sempre age feito uma porta de denso, mas gera algumas boas cenas de comédia pelo menos. Mao no Re foca principalmente na ação e romance, e apesar de ser um desenvolvimento lento no romance, ainda assim consegue ser uma boa obra dentro desses gêneros apresentados. Ainda mais para quem gosta de anime de fantasia com protagonista overpower, que é o caso do Zagan. Mas enfim, seguindo para o 7º lugar, Yozakura Family. Talvez esse anime sendo a melhor comédia da temporada de abril, se você excluir Konosuba, é claro, pelo menos na minha visão.
Resumindo, o Taiyo Asano acaba entrando para uma família de espiões, mais especificamente é a família Yozakura, que tem como líder a Mutsumi, uma amiga de infância do Taiyo, que frequentemente é alvo de inimigos da família. E por isso o protagonista tomou a atitude de se tornar parte dessa família para ajudar a proteger a Mutsumi. Sendo que até rola um desenvolvimento romântico entre ele e a heroína, mas o foco principal é a ação e comédia, que eu acho que vale muito a pena você dar uma chance, vai por mim. Já em sexto lugar tem Kaito Otome, que eu acho que eu posso definir como o anime com mais ecchi da temporada, apesar de não ser o foco central. Essa é uma história que gira em torno da Sumireko Ogawa e dos irmãos Adashino, Uren e Aoto. É um anime naquela pegada de investigação sobrenatural, sabe? Cada arco gira em torno de algum evento sobrenatural e os protagonistas têm que resolver isso. Eu já sou uma pessoa que gosta muito do gênero sobrenatural, e você adiciona ainda uma heroína peituda com muito ecchi, além de um protagonista masculino que gosta de provocar a heroína principal, e sai esta obra-prima da sétima arte. Só por essas interações do Ren com a Ogawa já é merecido esse posto de sexto lugar. Tá vendo como relações ecchi influenciam na minha lista? Tá vendo isso? Eu não posso fazer nada a respeito disso. Em quinto lugar, eu deixo para Level 2, mais um anime com uma waifu de cultura, senhores e senhoras. Em Level 2, o protagonista é invocado no reino de Cry Road, para desempenhar aquele papel clichê basicão de herói. No entanto, por aparentemente ele não ter habilidades para isso, o Fúrio é literalmente chutado pela realeza em qualquer canto desse novo mundo. Mas como já deve imaginar, é uma daquelas histórias onde o protagonista é OP até o talo, e ele só não sabia disso a princípio. Felizmente, o tema central dessa obra é focado no romance entre o protagonista e a Riz, sendo que essa heroína era uma demônio que servia às forças do Lorde Demônio. Mas após ser derrotada pelo Fúrio, ela simplesmente acabou virando a esposa dele, isso resume bem a sinopse. E eu afirmo que Level 2 é bom, mas não em ação ou qualquer coisa a ver com isso. E sim falando do romance, porque o Fúrio é um protagonista de atitude e não fica fazendo caras e bocas nessas interações com a Riz. E isso conta muito na minha opinião. Graças a isso, graças a esse protagonista, temos um romance extremamente satisfatório em Level 2. É um isekai genérico? É, mas é um bom isekai genérico, tem uma diferença. Em quarto lugar, eu deixo o anime do protagonista afeminado e doido por magia, Tensei Shitara Dainanaoji. O protagonista, Kyo Loido, reencarnou em uma família de linhagem real e aproveitou esse benefício para se aprofundar no conhecimento mágico já desde jovem. O maior foco da obra é nessa busca do protagonista por mais poder mágico, enquanto ele enfrenta alguns demônios pelo caminho. Eu não diria que é uma obra perfeita, e tá longe disso, mas eu acho que essa personalidade do Loido é o que salva essa história. Eu digo isso porque o protagonista é extremamente obcecado por magia e qualquer forma de fenômeno místico, e tá disposto a fazer qualquer coisa para aprender e pesquisar mais a respeito disso, deixando ele bem doido com esse tipo de coisa. Por ele ter essa personalidade meio distorcida e fora do comum para um isekai, para um tensei, eu considero um dos melhores animes dessa temporada, se você excluir as continuações, é claro. Fora que o estúdio Akita também está entregando boas animações, então eu acho justo o quarto lugar. É uma boa obra de fantasia com ação e aventura, vai por mim. Já sobre o terceiro lugar eu sou bem suspeito para falar, já que eu sou um fanboy assumido de Remonster. Pelo estilo do anime, algumas coisas podem ser meio confusas, ainda mais porque cada dia da obra é resumido em poucos minutos. Remonster é outro tensei aqui na lista, e a diferença é que nesta história o protagonista reencarna como um Goblin, e além disso ele herdou uma habilidade de absorção de sua vida anterior, onde basicamente tudo que Urou comer ele vai absorver as skills da coisa que ele devorou, basicamente isso. A partir daí a gente vai acompanhando essa evolução do Urou nesse novo mundo, enquanto ele lidera um grupo de goblins misturado com outras raças. A história pega vários caminhos, desde aventuras em dungeons, como também trabalhos de mercenário, fora que tem um romance harém no meio disso tudo também se desenvolvendo. E claro, tem gente que acha péssimo o desenvolvimento e as motivações do protagonista, mas pensando pelo lado dele ser um monstro, os sentimentos acabaram se tornando mais frios, sabe? Por isso, às vezes ele vai agir feito um vilão mesmo. E por ele ser um monstro, as motivações dele puxam mais para seu instinto selvagem, eu poderia dizer.
Eu deixo Remonster em terceiro mais pelo seu mangá e sua novel. A adaptação em anime deixa muito a desejar, principalmente na animação, mas no fim, se está me entretendo realmente, é isso que importa, né? Em segundo, Spice and Wolf. Acredito que o remake dessa obra mereça essa posição, principalmente porque temos uma das melhores waifus de 2024, que é a Hollow. Pra quem não tá ligado, Spice and Wolf é sobre uma história de um mercador viajante e de uma divindade lobo, onde o Lawrence, que é o mercador, prometeu levar a Hollow para sua terra natal no norte, e enquanto eles viajam, o protagonista aproveita para fazer alguns negócios de cidade em cidade. E a partir disso, também vai se desenvolvendo algo além de uma amizade entre os dois protagonistas. E apesar de não ser uma história onde o romance avança do dia pra noite, ainda assim toda essa jornada deles até o norte é o que realmente importa. Eu acho incrível que uma história como essa, com quase zero de ação e gêneros derivado disso, possa ser algo tão bom de assistir, porque obras com assuntos mercantes costumam ser chatas, mas eu posso dizer que os protagonistas fazem a diferença aqui. O segundo lugar é muito justo para Spice and Wolf. Por fim, para mistério de quase zero pessoas, Kaiju Number 8. Sendo um dos melhores shonen porradeiro da nova geração, eu me sentiria mal se ele não fosse o número 1 desta lista. Neste anime, o Japão passou a ter problemas com os Kaiju, que eu posso resumir dizendo que são criaturas bizarras, ou melhor ainda, são monstros. E por causa disso foram criadas organizações militares para combater essas criaturas. A história gira em torno do protagonista masculino, o Kafka, que basicamente se apropriou dos poderes de um kaiju que entrou no corpo dele, e com isso o Kafka usou esses poderes para um bem maior. É uma frase clichê isso, mas resume bem. Claro, tem a motivação do protagonista querer lutar ao lado da amiga de infância dele, mas que se dane isso. Pra quem gosta de shonen porradeiro, Kaiju é uma boa. Eu só acho que a história ficaria muito melhor se tivesse um pouco mais de desenvolvimento em torno dos mistérios do surgimento dos Kaiju, e se tivesse mais mortes impactantes. Fora isso, é um excelente shonen porradeiro. Convenhamos que um pouquinho mais de drama em Kaiju ficaria excelente, ficaria melhor do que já é. No mais, esse é meu top 10 da temporada de abril. Se você concorda, beleza. Se discorda, comente aí embaixo sua opinião. Por hoje era isso. Inscreva-se, vire membro, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação E considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.